Então, antes de mais, muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a esta ocasião, em que basicamente queremos fazer o relançamento do Manifesto para a Ciência, que foi editado pela primeira vez em 1989, coisa do género, escrito pelo Mariano Gago, que faria hoje 75 anos. Para começar, o programa das festas é o seguinte. Para começar, vou começar por passar um pequeno vídeo para introduzir o contexto do professor Mário Pimenta, do LIP, o LIP, porque o LIP e a Gradiva estão a editar em conjunto este livro, a editar o livro. E depois temos aqui uma mesa de excelentes painelistas, a quem agradeço imenso terem participado aqui na nossa sessão, e a quem foi pedido para trazer uma ideia para o futuro da ciência em Portugal. E por isso cada um vai falar de um tema específico durante uns 10 minutos, penso eu, e depois, a seguir a isso, temos um debate mais aberto aqui na sala. No fim do debate mais aberto, às 6h30, temos que nos juntar a uma sessão de Zoom em direto com Lisboa e com Braga, onde estão a acontecer sessões idênticas a esta. Okay? Pronto, então vou tentar passar este vídeo. E espero que corra tudo bem, que espero que o sistema de som esteja a funcionar. O Zé Mariano faria hoje 75 anos e morreu há 8 anos. A sua obra está bem patente no que era a ciência em Portugal. O sistema científico português, há longe, contudo, está consolidado. Enfrenta desafios muito exigentes. Desafios na valorização da ciência fundamental. Desafios na participação em grandes organizações científicas internacionais. Desafios na criação, inovação e definição de carreiras científicas exigentes, competitivas, mas previsíveis. Voltando a ler o manifesto A Ciência em Portugal, o Zé Mariano publicou em 1990, é seguramente um bom ponto de partida para lançar um debate que precisa de ter a participação de todos, de ter sucesso. É para isso que estamos aqui hoje. Ok, então, com isto, introduzimos o tema e agora, agora temos o nosso painel de distintos cientistas e professores que foi, como eu disse, foi pedida uma ideia para o futuro da ciência em Portugal. Se calhar faço as apresentações muito, muito rapidamente. Começando pelo professor Jorge Paiva, que nasceu em Angola em 1973, que tirou o doutoramento em Bioquímica na Universidade de Vigo, que é um botânico que tem várias plantas associadas ao seu nome, porque eu estive a ler o seu currículo, honestamente não conhecia, e fiquei fascinado, sinceramente, e que teve viagens de exploração um bocado por todo o mundo. Teve vários prémios, escreveu vários livros e imensos artigos. Pronto, é o professor Jorge Paiva. A professora Carlota Simões, que tirou o doutoramento em Twente, na Holanda, em matemática, e é professora do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Foi diretor do museu, como muitos aqui sabem, e é coeditora e autora de vários livros, com interesse tanto na história da matemática e da ciência como na divulgação, e que é agora, penso eu, diretora da imprensa da Universidade de Coimbra. E finalmente, last but not least, o professor António Brunhosa, que é licenciado em Bioquímica, mas depois tirou o mestrado em Ciência Biomédica. Foi aquele que encontrei menos informação a dar, peço imensa desculpa, mas a qualidade em que o conheço é por ser diretor do ICNAS, do Instituto para as Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, que tem feito um trabalho fabuloso e que, a quem muito agradeço estar aqui presente hoje.
Eu, se calhar, ia pedir, em primeiro lugar, à professora Carlota para trazer a sua ideia. Tentaríamos que isto ficasse mais ou menos com 10 minutos, ou coisa do género, para dar tempo para um diálogo depois no fim. E depois apresento já a minha ordem de trabalhos, que depois o Dr. Brunhosa e finalmente o professor Jorge Paiva, se era esse o meu plano secreto. Então. Ora, eu penso que este microfone está a funcionar. É um pouco de... Bom, mas experimentamos, se houver algum problema, eu vou lá desligar. Sim, não sei se é preciso, nos pode dizer que não. Não é preciso, pois não. Não, professor, não vale. Então, desliga-se o microfone. Exatamente. Está ali, na sala. Bem, eu começo por agradecer o convite para estar aqui presente. De facto, eu interesso-me por História da Ciência e o que vai desde este livro até este livro, que é o mesmo, é um capítulo da História da Ciência em Portugal. O livro é exatamente o mesmo, mas entretanto passaram estes anos todos e quando nós lemos aqui o manifesto, isto parece quase o gênio da lâmpada e o José Mariana pedir que aconteça isto e isto e isto, e depois nós vamos à realidade e aconteceu imensa coisa que está aqui definida neste capítulo. Neste livro. O livro divide-se em vários capítulos. No primeiro capítulo fala da ciência como desafio social, que é preciso construir estratégias de desenvolvimento científico, depois é preciso romper o isolamento social, há um atraso científico, é preciso cooperar internacionalmente. Depois, mais à frente, a educação científica, é preciso chegar à educação científica básica, é preciso chegar ao público, a compreensão da ciência pelo público, é preciso criar cultura científica, falar aqui de hardware e software, estamos em 1990. Já agora, em relação a mim mesmo pessoalmente, eu comecei o meu doutoramento em 1990, exatamente com uma bolsa GNIC/ENIC, portanto, sou um dos primeiros filhos do Mariano Gago neste sentido, neste projeto. Portanto, temos aqui um ponto de partida em 1990. Ora, de facto, o que está aqui neste manifesto, que é uma intenção de fazer coisas para o país e ligar o país a outros países e criar redes e criar cultura científica, nós podemos fazer aqui assim uma sequência de coisas que foram acontecendo muito rapidamente. Portanto, o livro aparece em 1990, fala-se de educação científica, fala-se de isolamento social e rapidamente, em 1996, já existe o Ciência Viva. Portanto, esta foi a grande ideia do Mariano Gago. Vamos criar aqui assim uma agência para fazer esta ligação e em 97 começa o estágio Ciência Viva. Muitas destas ideias que surgem com a Ciência Viva depois começam a surgir, já não é preciso Ciência Viva. Portanto, isto é que é interessante, no fundo é ensinar a fazer e depois as próprias instituições começam a fazer já sem necessidade de estar o Ciência Viva envolvido. Mas em 97 surgem os estágios de Ciência Viva, que são estágios nas universidades. Os centros de investigação recebem jovens do ensino secundário ou do ensino básico, do terceiro ciclo talvez, para fazer estágio nas instituições e começam a ver o que é um laboratório, o que é a investigação e isto neste momento nós nem pensamos nisso. Chega ao prazo e o que é que vamos fazer este ano para o estágio de Ciência Viva? Já está na agenda, não é? É verdade, não é? Os colegas poderão dar os seus testemunhos, mas é assim que funciona. Estamos todos os anos a pensar em ideias para estágio de Ciência Viva que às vezes nem precisam passar por Ciência Viva. As universidades de verão, que estão a ser organizadas pelas várias universidades, vão neste sentido e já são independentes da Ciência Viva. Então, 97, em 99, é criado o Pavilhão de Conhecimento. Neste momento já há 22 centros de Ciência Viva, mas também já não é preciso Ciência Viva, porque se formos a Campo Maior, temos o Centro de Ciência do Café, com o patrocínio da Delta Cafés. Se formos, este é muito interessante, se formos a Figueira de Castelo Rodrigo, temos a Plataforma de Ciência Aberta, que foi fundada em 2017 e, curiosamente, é uma
um centro de ciência que não é ciência viva, mas é internacional. Quem patrocina e quem começou a financiar foi a Universidade de Leiden, nos Países Baixos. É muito curioso porque é uma colaboração internacional que está ali muito perto da fronteira e está a fazer um ótimo papel numa das frases-chave deste livro, que é romper o isolamento social. Regiões onde o isolamento é maior, e nós estamos a falar de Campo Maior e estamos a falar de Figueira de Castelo Rodrigo. Portanto, estamos mesmo a falar de zonas muito, muito desertas, onde há centros de ciência que nem sequer já precisam depender das entidades públicas e foram criadas já sem precisar de, portanto, Campo Maior uma empresa e Figueira de Castelo Rodrigo uma universidade no estrangeiro. Mais tarde, não muito mais tarde, portanto, isto em 1999, em 2011, temos aqui outro dos grandes objetivos, que é a educação científica básica. E então é criada a primeira escola Ciência Viva, ou seja, que é meninos do primeiro ciclo que vão a um centro de ciência e passam ali uma semana. Portanto, em vez de irem para a sua escola, durante uma semana vão para um centro de ciência. Isto começou no Pavilhão de Conhecimento, mas agora está um pouco por todo o país. E, curiosamente, eu há pouco tempo estive em Aveiro a falar com estas crianças e contaram que já todas as escolas, mas todas do município, todas as turmas do quarto ano vão fazer uma semana de escola Ciência Viva. E quando veio a pandemia, isto foi o diretor da fábrica Ciência Viva de Aveiro que me contou, quando foi a pandemia, de repente as pessoas ficaram trancadas em casa e houve escolas que ficaram sem a semana. E então, isto é que foi surpreendente, há uma reclamação oficial de pais que escrevem à fábrica Ciência Viva, escrevem para a Câmara, escrevem para tudo o que é entidades, que não pode ser, nós também queremos que os nossos filhos tenham a escola Ciência Viva. E primeiro eles ficaram um bocadinho, o que é isto? Não, isto é uma coisa boa. Isso significa que é exatamente o que Mariano Gago queria. Já não é preciso sequer nós estarmos a insistir que venham, são os pais que dizem é preciso ter uma semana de cultura científica no primeiro ciclo. E, de facto, a fábrica depois resolveu, como era a pandemia, estava tudo fechado, eles duplicaram as turmas que iam recebendo e, de facto, esta situação foi corrigida. Mas isto mostra como este isolamento social, esta renovação da educação científica, a compreensão da ciência pelo público, está já entranhada em alguns municípios. A plataforma Ciência Aberta também já faz este serviço e é uma zona muito, muito deserta, em que quem procura trabalho acaba por sair dali e, portanto, todo este trabalho é muito importante também do ponto de vista da desertificação destas zonas mais periféricas. Portanto, estamos em 2011, que é a primeira escola Ciência Viva, mas depois há mais coisas. A Academia Ciência Viva para professores, em 2018, e, portanto, este trabalho que foi sendo feito pela agência, seguindo este roteiro do Mariano Gago, tem vindo a acontecer e a entrar na sociedade. E depois o que é curioso é, tal como estes pais que fazem questão, os meus filhos têm que ter, há outras áreas que também estão a querer entrar na ciência. Já não é aquela coisa de gente esquisita que está no laboratório que nós não percebemos muito bem. E basta olhar para o impacto que há em projetos de arte e ciência e residência de artistas. E muita gente das artes do teatro ou das artes performativas ou das artes gráficas que fazem residências de artistas e que fazem trabalho com arte. Isto também é uma novidade. E também é uma coisa que se calhar não foi pensada, não encontrei aqui, não se fala da arte e ciência, mas é uma consequência também de termos promovido a ciência como uma área muito nobre. E de repente já ninguém tem dúvidas que é uma área muito nobre. Mariano Gago morreu em 2015 e quando olhamos para este calendário, ele viu quase todas estas suas ideias entrarem em cena e a serem concretizadas. Outras há que já surgiram que ele já não pôde assistir, mas pronto, acho muito curioso olhar para um livro com ideias para um país e depois olhar para o calendário e ver essas coisas acontecerem no terreno
e materializarem-se ainda mais do que até talvez fosse pensado no manifesto. Eu se calhar vou deixar tempo para os meus colegas de mesa. Obrigado. Para a questão do o que foi feito realmente é fantástico. Levanta logo a questão do tempo decidido. Pois é. Bom, se deixar para a parte dele. Bom, eu queria começar por agradecer o amável convite, obviamente, para estar aqui. É sempre um gosto estar entre amigos e tentar dar também aqui a minha contribuição. Dizer que eu ia dizer exatamente o mesmo, também sou filho de Mariano Gago. Eu tive uma prova bastante extensa. Eu iniciei o meu doutoramento em 96, no Imperial, acho que também estiveste lá mais ou menos na mesma altura. Foi uma experiência fantástica e esta promoção que ele fez da formação avançada e da possibilidade das pessoas saírem, eu acho que foi importantíssima, porque nós trazemos uma cultura científica que não existia cá. É preciso dizer que há um tempo antes do Mariano Gago e um tempo depois do Mariano Gago. E essa cultura fica. Eu gostei muito da expressão da Carlota, que há uma cultura que fica e que existe para além das próprias instituições que ele criou e dos mecanismos que ele criou. E isso é talvez o legado mais importante dele. Costuma-se dizer que a cultura fica depois de esquecermos tudo o que aprendemos. E realmente isso fica, esse legado dele, esquecendo os livros, esquecendo tudo, isso ficou. E algumas das iniciativas que nós temos ainda hoje, há bocado estava a falar aqui com os colegas de painel, nós no ICNAS, apesar de toda a atividade intensiva que temos às sextas-feiras à tarde, paramos praticamente toda a atividade, paramos sobretudo os ciclotrões, recebemos alunos do ensino secundário, enfim, nós temos que atirar ali com um alvo mais maduro, né? Que vêm ver os ciclotrões, nós da brincadeira chamamos as tardes do cicloturismo. E vêm ver os ciclotrões, vêm ver depois também os topógrafos, certo? E vamos falar um bocadinho de investigação e de como é que aquilo que estão a aprender em física, em química, em biologia, em matemática, como é que depois aquilo na prática tudo se orquestra e fazemos um exame, por exemplo, de ressonância, ou de PET, ou de TAC, e obviamente isso tudo se conjuga. Eu tenho certeza que já trouxemos muitos alunos no secundário para física, para química, para matemática e para ciências farmacêuticas e obviamente depois também todas as ciências da área de saúde, porque muitos deles não fazem a mínima ideia de que um matemático, estava a perguntar com a professora Carlota, um matemático para ele vai ser todo matemática e obviamente um biólogo vai ser, e talvez na biologia eles já tenham, aqui talvez até por muitos do trabalho do professor Paiva, uma ideia do que é que pode fazer um biólogo para além de ser setor de biologia. Mas há um bocado essa ideia, e eu acho que isso é muito importante, é uma parte importante dessa cultura que ficou do professor Mariano Gago, com os centros de ciência viva e depois tudo o que veio a seguir, mas essa cultura ficou, e ficou no sentido de nós, hoje em dia, quase que sentimos que é uma obrigação fazer essa transmissão do conhecimento. E realmente acho que é um dos legados, talvez o legado mais importante. Portanto, a formação e, sobretudo, a possibilidade de irmos para fora e aprendermos com outras realidades científicas e trazemos um pouco disso para nós. Aliás, o ICNAS é formado por mim, que estive em Londres, pelo Francisco Alves, físico, que esteve em Copenhaga, pelo Miguel, que esteve no Lisboa, na Alemanha, e por Nuno Ferreira, que esteve em Orsay, em França. Portanto, basicamente, o que nós fizemos, todos filhos do Mariano Gago, e portanto, todos irmãos, né, esta grande irmandade, com bolsas na altura da GNIC. Entretanto, também tivemos financiamento para a construção do edifício do Praxis 21, que ainda foi gerido pelo Mariano Gago, e, portanto, no fundo, o próprio edifício é, digamos assim, o resultado de uma cultura científica que se formou nessa altura e que avançou. E, portanto, esse legado é muito importante, não queria deixar aqui também de partilhar esse nosso sentimento comum de homenagem a alguém que mudou completamente a face da ciência em Portugal. Também temos coisas a dizer para o futuro e também do presente, mas ainda estamos a falar aqui desta parte. Dizer que outra coisa que também acho que seria importante frisar é as redes da ciência, que também foi o precursor e que são extremamente importantes. Eu aprendi com os físicos que os fenómenos ocorrem nas interfaces, né? A interface nossa do ICNAS com os grupos com quem temos colaborado tem sido absolutamente fundamental. E se nós temos feito alguma coisa nessa parte translacional, era isso depois, enfim, que eu queria depois falar no fim, é porque temos uma ligação fortíssima a grupos que fazem
coisas fantásticas. Sim, obviamente não posso deixar de mencionar o LIP, que é talvez a nossa colaboração fundamental mais importante e com quem temos tido uma interação absolutamente fabulosa. Temos construído equipamentos, ali o Paulo está ali a expandir-se, com novos tomógrafos que estão completamente a mudar a face daquilo que é a imagem PET, com resolução que mais ninguém consegue ter e que obviamente depois alavancam projetos translacionais que nos colocam numa posição invejável até, enfim, em termos internacionais, tenho a certeza, determinante e nós sermos nomeados como centro colaborador da Agência Internacional de Energia Atómica para esta área. E, portanto, essa colaboração fortíssima que temos tido com o LIP foi fundamental. Não podemos esquecer aqui também o papel do Mariano Gago, também como diretor, foi o primeiro, se não foi erro, sim, porque é o primeiro diretor do LIP e todo o trabalho enfim, de impulsionar esta área da física e depois, obviamente, beneficia quem está, como nós, a colher, digamos assim, os frutos e a levar isso até à aplicação às ciências da saúde. Portanto, esse papel é muito importante e dizer, sobretudo, que ainda há muito por fazer. Enfim, já um bocadinho daquilo que eu ia falar a seguir, sobretudo na ligação das diversas áreas, há muito por fazer ainda a nível das redes. Eu acho que os grupos, mesmo assim, ainda estão relativamente fechados sobre si próprios. Também fazemos aqui um bocadinho esse balanço e acho que os próximos desafios na parte, sobretudo, de como levar este manifesto enfim, para os próximos tempos, passam sobretudo por isso. Um esforço tem que ser feito no sentido de cada vez mais nós integrarmos os esforços que temos com a matemática, com a física, com a química, com a biologia, com a engenharia, cada vez mais no sentido de levarmos a ciência também de volta à sociedade. Isso eu acho que nós podíamos fazer mais. A ciência tem a capacidade de fazer coisas fantásticas, temos uma enorme dificuldade em entrar no contexto do mainstream, no contexto mediático. Eu tive uma entrevista uma vez, uma sexta-feira, se eu falar muito depois para não me calar, uma sexta-feira com a jornalista da RTP, no final da entrevista eu perguntei quando é que isto vai passar. Ele disse-me, o jornalista, se não houver nenhuma desgraça, passa amanhã no telejornal. Eu fiquei a pensar, nenhuma desgraça, porque deixa cair a câmara ou perde-se a gravação. Eu disse, não, as desgraças têm prioridade. Se houver um acidente, por exemplo, ou prenderem mais um VIP qualquer, isso obviamente que abre logo as notícias. Aliás, se virem as notícias hoje, se entrarem no Google News, as notícias todas, é que a PJ fez aí mais uma coisa qualquer, e esquecem-se que hoje é o dia do cientista, em todas as iniciativas que estão à volta disto. Nós somos literalmente ultrapassados, porque não somos nenhuma desgraça. Não sei, eu acho que se a ciência em Portugal se fosse uma desgraça, se calhar tínhamos prime time de telejornal, não sei. Se calhar estamos a fazer tudo mal, estamos a ser excelentes e devíamos ser, não sei, passa a expressão. Mas realmente é isso, eu acho que faz falta, e as pessoas não percebem a importância que a ciência tem no dia a dia, e não é só toda a gente, obviamente, reconhece que a ciência, obviamente, está a construir o futuro e que estamos a lançar as bases, porque nós trabalhamos na área da ciência e da saúde, enfim, toda a gente pensa, o que estão a desenvolver os cientistas hoje vão salvar o mundo amanhã. Mas nós já salvámos ontem. Aliás, eu agora puxando aqui um bocadinho à parte bioquímica, toda esta questão das vacinas, e acho que toda a gente conhece que as vacinas acabaram por salvar milhões de vidas e permitir-nos voltar a uma vida relativamente normal. Começou nos anos 90 com investigadores cientistas como a Kathleen Carico e o Richard Weissman nos Estados Unidos, a desenvolver uma coisa que ninguém achava que aquilo ia ser para nada, certo? Que é a técnica do mRNA, depois veio a dar origem à empresa americana das vacinas, da Moderna, que basicamente quer dizer Modified RNA, e depois na Europa à BioNTech, e tudo o que veio depois disso, obviamente, tudo isso foi fruto de investigação que se fez décadas, que nem sequer faziam a mínima ideia para que serviam. Aliás, pegando nisso, e alçando novamente a importância da ciência fundamental, quando se começou a fazer tomografia, no final dos anos 60 e início dos anos 70, foram buscar a transformada de Radon dos anos 30, né? Foi publicada e fazer a mesma ideia para que ele servia. E, portanto, acho que as pessoas não entendem o que nós beneficiamos no dia a dia da ciência que foi feita às vezes décadas antes, né? E acho que isso é uma questão que tem que ser mais realçada. A ciência tem a capacidade de transformar o mundo, tem a capacidade brutal
de moldar as nossas vidas e passa tudo à frente. Né? E isso, enfim, é uma frustração para nós. Depois de dizer que eu gostei muito da sua nota, não tinha pensado em falar sobre isso, mas gostei muito da sua nota da ligação à arte. Nós temos artistas que vêm ter connosco por causa das imagens médicas. Então, a fazer exposições sobre imagens médicas, coisas que eu acho fantásticas. E que são giros também passa aqui um bocadinho ao lado e, enfim, acho que seria importante também mencionar isso, essa ligação da ciência com a arte. Pode fazer uma ponte entre duas áreas que aparentemente não têm nada a ver, mas que realmente têm aqui uma afinidade e uma capacidade fantástica de ser relevantes no dia 2. As duas culturas. Acho que era muito bom. Aliás, estamos na Casa da Cultura. Exatamente. É isso. Exatamente. Muito obrigado e eu pedido aos professores para. Se posso dar aqui uma introdução. Na quinta-feira, vou ao Teatro Viriato ter uma sessão com artistas de teatro sobre ciência e conservação da língua. Já agora só Conversa com. eu sou viziense, também fico. Ora bem, eu estou muito contente, graças a Deus. Biólogo dentro da biologia botânico e terem convidado, que, enfim, como já disse, nasci em 1933, portanto, 90 anos, eu assisti ao que era antes, ao que era depois. Aliás, tive o prazer de conhecer a Mariana Gago. E depois de ler isto, lembrei-me muito de um grande professor. Eu tive 5 grandes professores no meu ensino secundário. E um deles escreveu, quando era meu professor quando eu andava no 9º ano, 5º ano antigamente, e escrevia uns livros, história de ciência, em que eu os li todos. Ele falou nisso numa aula, eu comprei o primeiro, depois li-os todos. Os judiados. Pronto, Carvalho foi o meu professor, tive essa honra, e eu nunca precisei de estudar química. Nunca precisei. Como Gabriel, nunca precisei de estudar química para perceber química. Bom, e a química é muito importante em biologia. E eu, aliás, doutorei gente em plantas medicinais, portanto, a química, está a química, e é preciso ver que, é preciso mostrar às pessoas que 90 e tal % dos medicamentos são de origem biológica. 80 e tal % de origem vegetal. Foram descobertos primeiro na natureza e depois é que passamos. Agora, é por isso que se usam plantas medicinais. E uma das, tipo a felicidade, porque antigamente não era possível haver cooperação. Eu fui proibido de cooperar. Um trabalho que depois fiz, mais tarde, no 25 de abril, eu fui ter com o médico, o professor Rovaldo Cordeiro, não este professor Rovaldo Cordeiro de agora, que é filho, e disse: vamos fazer isso. E fizemos um trabalho, que até foi premiado por laboratórios, sobre colheita polínica atmosférica, e fiz um mapa dos pólenes que corriam. Portanto, não havia cooperação, era proibido. Eu fui proibido de fazer a divulgação científica fora da universidade. Você não tem que andar a perder tempo a fazer isso. Era a época. Portanto, eu passei de uma época dessa, sem cooperação, sem a necessidade de sair, para a época pós de Mariano Gago. Aliás, o Veiga Simão começou um bocadinho com isso também, não é? É preciso ver. Bom, e tive a sorte de ter estado em 3 grandes centros de investigação científica na minha área, em Londres, em 2 centros, no Museu Britânico e no Kew, em Paris e em Bruxelas. E vim de lá com outros olhos, uma outra ciência. Ora, e esta cooperação, eu devo-vos dizer que uma das pessoas que agora fala muito desta cooperação, não havia sequer cooperação, não entre colegas da mesma instituição e do mesmo departamento, até da mesma faculdade. Eu tive o prazer, e foi brutal, agora no fim da minha vida, de ter feito um trabalho que foi muito elogiado pela imprensa da universidade, com a professora de grego. Foi brutal. Para mim, a mim trouxe muitos ensinamentos. Ela também diz que aprendeu muito comigo, mas eu aprendi muito com ela. Que é preciso ver
que as plantas medicinais são utilizadas muito antes de Cristo, portanto, aqueles livros vieram mostrar que muitas das plantas que hoje utilizamos estavam lá e estudavam. Ora bem, mas é preciso mostrar às pessoas e chamar a atenção às pessoas, em público em geral, já foi feito na televisão, mas só uma vez ou duas, porque as plantas medicinais tratam, como os medicamentos, é evidente, mas são tóxicas, como os medicamentos, portanto, são tudo substâncias tóxicas. E é preciso muito cuidado. E uma pessoa não se pode enganar nos medicamentos. E nas plantas é a mesma coisa. Portanto, a planta ou está bem determinada, ou corre-se o risco de fazer uma asneira. E aqui há 2 anos. Há 2 anos ou o ano passado, não me recordo. Eu sou lá um bocadinho seco das paradas. Uma senhora velhinha entrou no jardim e perguntou ao jardineiro: olha lá, eu comprei esta planta, gostava de saber. Isso vai ter com fulano. Eu estava lá no departamento e a senhora veio ter comigo. E eu disse: eu comprei isto, eu costumo tomar. Eu disse o nome da planta. E precisava ter confiança. E então fui a uma grande superfície. E a senhora fez bem. E aí há confiança. Mas não me parece tanto. Não, minha senhora. Esta planta não é aquela. Disse a senhora: eu vou-lhe ler aqui uma coisa no livro. Esta planta que é preciso ter muito cuidado com a concentração do chazinho que a senhora vai tomar, porque pode ser letal. A senhora sabe o que quer dizer letal? Não sei. Pode matar, minha senhora. Portanto, e às vezes vendem gato por lebre. Isto não pode ser. Em Portugal ainda não há regras. Porquê? Porque ainda não há cultura científica suficiente, inclusivamente no meio político. Porque eu já me queixei à ordem dos médicos, à ordem dos farmacêuticos, que é preciso que haja regras, as mesmas regras que há na farmácia, mesmas regras na venda de plantas medicinais. E dizem que não podem fazer nada porque as vendas de plantas é pelo Ministério da Agricultura. Ora, como é que isso é possível? Haver essas regras na França, haver essas regras na Alemanha, por exemplo, e como haver pode-se vender gato por lebre, que é muitíssimo arriscado. E isto tudo, porque na realidade não há ainda a cultura científica que o Mariano Gago aqui refere, e vou chamar só a atenção aqui de uma pequena frase dele. Em 1980, dos ingleses, portanto, 34% dos ingleses parecem não saber, só 34% dos ingleses parecem saber que a Terra dá a volta ao mundo. Quer dizer, 66% nem sequer sabe que a Terra anda à volta do Sol. É preciso ler isso. E quando aqui há tempos escrevi no Público um artigo a dizer que ainda há gente que acredita que a Terra é plana, foi para chamar a atenção de determinados políticos, não é? Ora bem, portanto, isto não é culpa só dos cientistas, é culpa da comunicação social. Eu recuso-me a ver qualquer telefone. Então, como é que sabes as notícias? Como? Jornais. Aí nos jornais, ainda hoje, o Público hoje, era um dos jornais que referia isso. Não sei se as televisões referiram, porque eu não vejo. O Público referia até com bastante em 2 partes. Ora bem, portanto, temos que fazer, nós temos 3 canais públicos para o qual pagamos contribuição. Não me interessa o que é que fazem os canais, a rádio e os canais de televisão não públicas. Públicas nós pagamos. E, portanto, tem que ser. Não podem entrar naquelas guerras e nas televisões e rádio que nós temos. De maneira que fazem alguma coisa, particularmente na rádio. Fazem alguma coisa aí na televisão, mas em horas que não são novas. Onde ninguém vê. De maneira que é uma das coisas que nós temos que fazer, na realidade, fazer com que a comunicação social, particularmente a comunicação social pública, tenha mais informação científica, não é? E explicar o porquê
das coisas, pronto. Mas, por exemplo, na televisão, já mostrou uma vez uma senhora, uma professora farmacêutica da Universidade de Porto, a dizer que todo o hipericão, quando eu digo que todo o hipericão que se vende nos Gerês, como hipericão de Gerês, não é hipericão de Gerês. É proibido apanhar. Não é. E não tem o mesmo efeito daquele que vendem. São substâncias químicas completamente diferentes. Não é? Isto não pode continuar. Isto foi dito na televisão. Eu a seguir fui aos Gerês e fui comprar o tal de hipericão que vendem na rua, estavam a vender a mesma trafolhice. Pronto. De maneira que... E há outra coisa. As próprias universidades, a propósito da colaboração que tem que haver, as próprias universidades, dentro das universidades, nós não sabemos o que é que, muito bem, o que é que os outros fazem. E uma das coisas que o professor Rui Marques foi outro dia lá falar comigo, eu mostro sempre a todos os outros colegas e aos estrangeiros, mostro sempre um laboratório, uma coisa que nós temos lá no departamento, já não pertence ao departamento, eu sou aposentadíssimo, que é uma algoteca. Temos a melhor algoteca do globo. E que estamos sempre a enviar algas vivas, microalgas vivas para... outro dia era uma encomenda para a Tailândia. Fazemos perguntas, porque há muita investigação feita com microalgas. E manter microalgas vivas é preciso câmaras condicionadas, com luz condicionada, com temperatura condicionada, e nós temos é maravilhosa o que nós lá temos. Bom, pronto, era isso que eu queria dizer. Nós temos que divulgar mais, e talvez melhor, para não termos uma população que nós temos uma deficiência muito, muito grande em educação cívica. Nós não temos. Elegemos os políticos e pronto, acabou. Não pode ser. Temos que ter atividade cívica. Eu tenho muita atividade cívica. E temos que ter, nessa atividade cívica, fazer divulgação de ciência. Muito obrigado. Bom, então, há aqui vários temas recorrentes, aliás, desde as redes de ciência até a ciência na sociedade. Mas gostava de deixar aqui um bocadinho um espaço para comentários do público ou intervenções. Tenho a dizer que não temos assim muito tempo, porque o programa é daqui a um quarto de hora ligarmos por Zoom às outras sessões em Lisboa e no Minho, em Braga, mas gostava de abrir o... Obrigado pelas contribuições. Eu acho que deve ser o movimento mais uma aqui da sala, como foi o outra vez, em crítica, e gostava de falar um bocadinho do que o professor Jorge Paiva disse agora. Nós precisamos de divulgar a ciência, é verdade. Temos grandes divulgadores de ciência, o professor Carlos Pigais, o professor David Marçal, o professor Bioquímico, penso eu. Mas eu penso que é preciso de um passo à frente, que é, além de divulgar ciência, precisamos de participar da política científica, ou seja, precisamos que os cientistas sejam políticos. Porque uma coisa é eu fazer chegar a um político, olha, precisamos de investir na ciência, precisamos de criar mais bolsas de investigação, mais ideias internacionais, mas parece-me a mim, pelo menos, que não temos políticos cientistas. Agora, a professora Elvira Fernandes, Ministro da Ciência, mas se calhar ainda é insuficiente. Não pensam que, para além da divulgação de ciência, deve haver uma maior participação dos cientistas na própria política? Posso falar que agora? Bom, eu sou das pessoas que não concordo muito que um país invista, gaste dinheiro, até que uma pessoa se doutora, depois vá para a política. Pronto. Agora, eu respeito os políticos, mas eles é que não nos respeitam. Eu digo-lhe uma coisa, estou farto de
de facto não, escrevi muito artigos de opinião, eles não nos leem, nunca leem. E não nos vêm ouvir. Nunca, eu não me recordo de um cientista ir à Assembleia da República para expor problemas científicos. Eles não nos leem. E por isso eu também não leio como políticos escrevem. Como é que fazemos esta, ou seja, a cultura científica acaba por existir hoje em dia muito mais do que eu me lembro na sociedade, mas realmente já não sei quem é que disse que não está a chegar a algumas pessoas, inclusive à classe política, ao governo e tudo. Como é que fazemos isto? Como é que, por exemplo, depois do Covid, eu acho que a percepção e em Portugal especialmente, a percepção da ciência pelas pessoas, creio que mudou para melhor. Também a empatia E mesmo para os políticos, e nessa altura. Exatamente, porque Eu digo que sem os cientistas não tinham resolvido o problema. Mas depois já esqueceram. Eu acho que a exceção completa como as máscaras. Ninguém fala disso. eu acho que é um bocado. Eu acho que passou. Mas sim, eu acho que é uma questão fundamental. Como colocar a ciência na agenda mediática, estava a dizer porque nós pagamos pelos canais da RTP, né? E vemos em guerra comercial com os canais privados como se dependessem da verba da publicidade, o que é escandaloso, não é? Sem dúvida. Mas pronto, isso é uma boa questão. Eu queria só dizer que tinha dito que só nos vamos para os jornais quando há uma desgraça. Só aparecem notícias que são desgraça. E, de facto, os cientistas só são chamados quando há desgraça. Não foi só o Covid, foram os fogos. Quando foram os fogos, de repente, já tinha ali tudo, já tinha muita gente falado e depois aconteceu a desgraça e agora vamos ouvir o sentido. Portanto, lá está. Nessa altura são chamados. Já agora, então introduzo mais um bocadinho de arenazinha nas pessoas, que o eu do cientista e um dos outros eventos que aconteceu hoje é exatamente uma manifestação por causa da precariedade do ensino científico. Estava a ver. É que nós também temos este problema aqui. A nossa classe empresarial ainda não se convenceu. Tem que ter investigadores e cientistas dentro das empresas, particularmente algumas, em alguma área, que é o que eu tenho um neto, que foi para o meu neto mais novo, eu chamo de partículas, que é da vossa área da física, e fez mestrado, depois por causa da pandemia, atrasaram um bocadinho, já não se matriculou no doutoramento, nós temos que passar um ano à espera, e uma empresa foi contratar o partículas, ou seja, uma empresa que precisava de alguém que soubesse de partículas físicas. É evidente. As nossas empresas, às vezes, subsidiam os laboratórios, mas isso porque querem que o laboratório trabalhe para eles. Não é assim, não é isso. É que eles estão enganados. Um laboratório pode receber um subsídio de uma empresa, mas não para trabalhar só para a empresa. Um laboratório universitário ou de investigação científica. Esta é a minha opinião. Querem isso? Façam-nos lá. Tenham-nos lá. É o que eles não querem. Ainda não entenderam isso. Sim. E assim, a nossa indústria ainda está atrasada em relação ao resto. E só lembrar um caso do ruído cósmico fundo que foi descoberto no laboratório de Belo. Uma empresa enorme, com um grande departamento de investigação. Mas estava também de deixar o palco aberto para o público, para se houver mais intervenções. Muito obrigado pelas vossas intervenções todas, que realmente se complementam muito, é um painel em que não há soluções assim. E gostava a respeito enfim, da forma como a ciência é tratada pela sociedade e na política e no orçamento de Estado. Há um aspecto que me parece importante nós debatermos, é se a nossa organização da ciência, com base numa entidade que depende
completamente do Estado, do governo, e que muda imediatamente de orientação quando muda o governo, se isso de facto é uma boa solução. Porque há, de facto, muitos países que têm entidades de investigação que são independentes e que podem ter as suas políticas de longo prazo que não são afetadas pela mudança do governo, ou que são menos afetadas pela mudança do governo ou pela mudança de orientação do momento. Não sei se quem Não, basta olhar para a Espanha. A Espanha tem desses centros. E independência até das universidades. Não, nós é que não, suponho eu que não sei, não tenho a certeza. Completamente independentes da universidade, uma carreira também. Eu acho que Eu trabalhei com colegas dessas instituições. o Rui tocou num ponto essencial, que a política científica tem que ser constante e previsível, ao contrário da ciência. E isso não tem acontecido. Os altos e baixos, mais do que a quantidade de dinheiro que se gasta na ciência, aquilo que é exasperante para quem dirige uma unidade de investigação é os altos e baixos do financiamento e dos programas e dos projetos. É mortal. É impossível manter enfim, uma estrutura ao longo do tempo com essas flutuações. E, enfim, haver uma entidade que fosse independente e que tivesse uma política com continuidade, eu acho que era importante. Não, eu vou dizer que se não fosse assim, por exemplo, uma das colaborações que eu tive com a Espanha, com a instituição da Espanha, a obra demorou 30 anos. Quando acabou, já tinham morrido. Acho que o único velho, o único que estava vivo ainda era eu. Estou há 30 anos a ser publicado, foram 24 volumes. Se não tivesse havido uma continuidade, uma independência, não tínhamos conseguido. Eu assumo tudo isto estimulante, mas falta-me, na minha opinião, algo para os próximos 33 anos. Eu não sou provavelmente de eleição técnica, mas, de qualquer modo, há um antes e depois de Primeira Guerra. O grande mérito dele foi definido pela opinião primeiro, e fez utilizar a volta à engenharia. Temos que somente há 3 classes de engenharia. Agora há outros engenheiros que não sei o que agora hoje o engenheiro médicos e e por ter não pouca especial das mostras do conhecimento a volta ao turismo explicar não julgo por terem das empresas e das sociedades para ajudar a pandemia ou ter mais um software porque o terceiro tempo são diferentes. Maria e, de facto, quem decide, principalmente, os mais grandes decisões mentais, grandes decisões e qualquer modo, eu acho que os próximos 30 anos, cientistas, têm que dar isso a pouco. Ou seja, têm de fazer um doutorado de estudos políticos, portanto, tudo por vários estudos. Digamos, têm uma participação científica. Uma das formas que as minhas instituições as minhas profissões idas podia ser esta. Era conseguir arranjar os portugueses, todos os cursos de direito, um curso de matemática, inglês universidade, estatística, etc., de lógica e ópera de matemática e informática principal. Eu estive já mais de abertura, e lógico, possível mesmo tempo para a ciência. Eu acho que o pessoal que pode organizar de a volta à terceira classe do governo, que é o lado do já em classe. Bom, eu estou à vontade também, considero que vai tomar lugar, estou à vontade para ver questão pessoal, levantar a questão. Eu acho que temos aqui a buscar uma questão na relação entre a sociedade suficiente e a sociedade, em particular as classes técnico-profissionais que têm um contributo. Não sei se é que dá algo de ou não.
Por acaso, em Coimbra, nós já estamos a dar aulas à Faculdade de Direito. O Departamento de Matemática já dá cadeiras de matemática, mas é administração pública, é um começo, mas já estamos a dar aulas à Faculdade de Direito. Mas mexer umas folhas Excel, fazer umas contabilidadezinhas, não está mal, é começo. Podemos. A pergunta aí é o que é que eles vão fazer com essas ferramentas que lhes estamos a dar. Pois, Isso já é mais complicado, porque a ciência é uma ferramenta, não é? Pois. Não, mas tocou num aspecto essencial. Eu acho que, fazendo aqui também um círculo, voltando ao que estava a dizer a professora Carlota no início, a questão aqui é, sobretudo, trabalhar as camadas mais jovens. Certo? Obviamente que quanto mais nos conseguirmos trazer para a ciência, quanto mais nos conseguirmos sensibilizar para a importância do papel da ciência e esse papel transformador que a ciência tem, e eles reconhecerem essa importância melhor. E, portanto, todas estas iniciativas que fazem com a nova geração, eu acho que são importantíssimas. Se calhar o objetivo é cumprir o manifesto, que ainda está muito por fazer. Eu acho que se calhar é a conclusão mais importante. Ok, muito obrigado. Por isso temos mais 3 minutos, porque estão atrasados nos outros lados. Ok. Por isso, estamos um bocadinho à vontade para falar muito mais um bocadinho. tinha um pedido para dizer para o futuro. Eu Claro, falei exatamente. portanto, o que eu estive aqui a dizer foi que aqui, de acordo com o manifesto, já chegámos às crianças, já chegámos aos pais, já chegámos à sociedade em geral, e agora, depois deste debate, há aqui 2 zonas onde é preciso chegar. À legislação, primeiro, e outra, aos mídias, à comunicação social. Eu vou aqui, ali o nosso colega Rui, que foi diretor do LIP, não é? Foste diretor do LIP, quando ele era diretor do LIP, estava no Museu da Ciência, é com orgulho que dizemos que nós chegámos ao jornal, Rui, a bola. Exatamente. Chegámos à bola. Deixa de chegar. Alguma coisa está aqui a acontecer. É verdade, não é? Última página, barba em cabelo. Portanto, foi uma exposição que tivemos sobre o LIP, não sei se conhecem, em que havia o futebol para o 2. E chegámos à loja, pronto, é este, mas isto é, lá está, é uma lança em África, isto é que não acontece, é raro, o público faz muitas notícias de ciência, mas o Correio da Manhã, E há notícias também. e há notícias também, Mas mas assim, o povo em geral, sim. o povo que está a ver aqueles programas de televisão, aquelas... Portanto, lá está, é preciso chegar à legislação. Mais. E é preciso chegar à comunicação social mais básica, aquela mesmo. Pronto, nós conseguimos uma. Chegar à bola. Alguma intervenção do lado público? Ok. Por favor. Muito obrigada pelas contribuições. Eu não sou aqui. Antes de chegar às estratégias tão avançadas, como ter cientistas políticos ou políticos cientistas, tínhamos que começar por uma coisa muito pequena, que era ter uma barra assinada por todos os cientistas da rede indicando 5 minutos só. Aí podíamos negociar de telejornal todos os dias dedicado à ciência. Se lançasse uma barra assinada, pensem todos os dias. Esta é uma pequenina estratégia, mas poderia ser muito nisso. E quando temos toda esta nos centros, nós poderíamos fazer essa reivindicação, que eu acho que é mais crítica, porque é isso. Eu também não vejo nada a ver. Como só claro, também não poderia ter, até porque a última tentativa de abrir o telejornal e tirar assim, não sei que jogo, que 25 minutos do futebol no telejornal. E eu esperei 5, dei 10. Depois, pus aquilo sem tom. E ao fim de 25 minutos, eu disse: nunca mais. Também, telejornais portugueses de 1 hora, sem 5 minutos para a ciência, para a literatura, para a arte, para qualquer coisa. Eu tenho que dizer qualquer coisa. Eu tenho que dizer qualquer coisa, desculpe. Porquê? Porque é que políticos que estão sempre nos telejornais, sempre, não é? Alguns até são
não aparecem, não devem dormir, são exibicionistas, têm que aparecer. Ora bem, e porquê é que, além disso, tem direito de antena? Portanto, direito de antena para os cientistas. Direito de antena. Se os outros têm direito de antena, nós temos que ter direito de antena. Não somos uma organização. Direito de antena. Não é só para os políticos. É que o direito de antena abrange só quase exclusivamente políticos. E os sindicatos são políticos. A maioria deles. Ou seja, há aqui um tema que... Isso é precisamente na hora nova. Antes do telejornal. É antes do telejornal. Eu acho que para divulgar ciências podem ter sido no telejornal, vai ser bom, vai ser ótimo, mas o melhor maneira de divulgar, melhor formato será a forma de documentários. E acho que tem havido, tem bons documentários, temos que ter bons divulgadores, temos que ter uma boa produção, etc. Eu acho que, olhando para documentários que se faziam há 20, 30 anos, não se produzem hoje em dia documentários, mesmo na própria direção, tem limitado uma grande gradação dos documentários. Lá está, novamente, a ligação entre a ciência e a arte e a comunicação, não é? É bom explicar as formas, explicar ser complexo. Sabe que já há alguma coisa disso, mas nunca na hora nova. Há os documentários sobre os animais, que são Olha, mas não, isso é para dar pasto à vista. Reparem, não estou a explicar porque é que aquilo tem que existir. E há filmes brutais, eu não vejo televisão, e a minha mulher, a certa altura, diz-me: olha, cá, passou à 1h, o filme que tu deves ver. Eu fui ver o filme. E mandei um recado à Antena 1. Isto tem que ser passado várias vezes. Então mais. Esse filme era sobre a morte do Mediterrâneo. E a demonstração científica, que em 2030, se isto continua, não tem peixe. 2030. Nunca mais passado. Portanto, é isso. E tinham passado à 1h. Posso introduzir aqui nos minutos que restam, deixem-me justificar porque é que eu falo disto. Aqui há umas semanas tivemos uma reunião com o Comitê de Acompanhamento do nosso centro, do LIV, em que, a falar com um professor belga, muito conhecido na nossa área, mas depois de ele ouvir várias apresentações sobre, basicamente, a ciência em Portugal e o que fazíamos dentro do LIV, muito cedo, ele fez uma nota curiosa, que é: então, mas quer dizer, se as pessoas se juntassem, se houvesse mais ligação entre os vários centros, as várias universidades, os vários institutos, vocês têm um poder político enorme, um poder social enorme. Quando ele soube das taxas de aceitação da ciência, entre aspas, de pessoas que, ao contrário do que há em muitos países, em Portugal não é prevalente, pessoas que rejeitem as vacinas, tudo mais. Ele disse: vocês têm umas condições perfeitas. O que é que falta aqui? E depois começámos a falar e ele chegou a essa conclusão. Ele só me ia perguntando coisas. Alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre isto? Como é que podemos fazer para tornar isto num tecido mais coeso entre os vários atores da política científica portuguesa? Estamos sempre sujeitos ao financiamento mas fazer lobby, de alguma forma, sim. Não sei se alguém tem algum comentário. Temos que 5 minutos. Já estão a juntar. Bom, então se calhar deixa o tema no ar e vamos juntar então à sessão de Zoom